Oi, boa noite, Tatiana. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marta, Cecília, Ana Flávia. Esperando o pessoal entrar para a gente poder começar a nossa live, né? E hoje um tema que foi Papa Francisco que pediu para que a gente refletisse sobre esse tema e rezasse no mês de julho, que é a família, né? Todos nós temos uma família, ela é para nós o porto seguro, né? A nossa igreja doméstica, o lugar onde a gente acolhe, onde a gente ama, onde a gente ensina a caminhar com Cristo. Boa noite, Débora. Boa noite, Regina, Cecília, Wagner. Boa noite, pessoal. Então, vamos esperar um pouquinho o nosso querido Padre Jorjão chegar. A Tatiana tá dando uma ideia boa aqui, olha, convida os outros amigos, né? Convida seus amigos aí do Instagram para assistir, é só clicar na setinha e você envia essa live para os amigos que você quiser chamar para entrar. Nosso tema de hoje é maravilhoso, que é a família, né? Nosso convidado tem sido sempre Padre Jorjão, presidente da nossa associação, um padre que conhece muito sobre família, aliás, como todo sacerdote, né? Eles que trabalham com as famílias, eles que celebram os casamentos, os batizados, eles que ouvem e aconselham a gente, né? Em todas as situações de família. É isso aí, gente. Quem quiser chamar os amigos, clica na setinha, aviãozinho, não sei como é que vocês enxergam isso, para mim é uma seta, mas pode ser um aviãozinho também. Clique e convida seus amigos para participar. Bom, e o tema a gente escolheu família por quê? Porque o Papa Francisco, antes do mês iniciar, né, no final de junho, início de julho, ele falou na importância, né, e pediu que em julho a gente refletisse sobre esse tema família, que a gente rezasse pelas famílias, né, e pediu que a igreja, não só a igreja como o Estado, mas nós aqui falamos como igreja, né, dessem todo o apoio que as famílias estão necessitadas, né? As famílias sempre precisam de apoio, mas ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí da pandemia, onde a família muitas vezes foi um porto seguro, mas também onde a família está passando por suas dificuldades, muitas vezes dificuldades financeiras, outras vezes dificuldade porque o pessoal ficou preso em casa e começou a brigar, né? E aí a gente vê aí, infelizmente, um número no aumento de pedidos de divórcio, da violência doméstica, né? De tantas situações que realmente assim a gente não gostaria de ver, né? E nesse momento, então, é muito bom a gente poder parar e escutar o Padre Jorjão falar para nós sobre a importância da família cristã, né? Sobre como a gente pode viver o amor nas nossas famílias. E boa noite, Vitória. Ai, boa noite a todos. Deixa eu ver se o Padre Jorjão já chegou aqui. Eu acho que ainda não. Procurando o Padre Jorjão aqui, mas ele ainda não está. Vamos aguardar mais um pouquinho. Mais uma palavra que a gente sempre reflete aqui nos nossos encontros de casais, né? Eu já participei, não só no que eu fiz, mas participei em outros dando palestra. É aquela palavra do Gênesis, lá do início da Bíblia, né? Que Deus fez o homem e a mulher, né? E ele diz que por conta dessa família, né, o homem deixará sua casa, a mulher deixará sua casa, e eles dois juntos formarão uma só carne. Né? Então, quando a gente se casa e forma essa uma só carne, a gente tem que começar a ter essa compreensão, né? O quanto é importante a gente cuidar bem um do outro, né? Esse casal que vai ser o início da família, o quanto é importante. É como se eu cuidasse de mim mesma, né? Se eu trato bem o meu marido, se eu respeito o meu marido, se eu cuido também dos pais dele, é como se eu estivesse tratando bem a mim mesmo. E é a mesma coisa quando ele faz isso por mim, né? Tô tentando achar o Padre Jorjão aqui, gente.
Opa, agora sim, Padre Jorjão. Chegou, guardando ele entrar aqui. Estou aqui, Ângela. Boa noite, Padre Jorjão. Não tinha visto o senhor entrar. Chegou tanta gente. Bem-vindo. Estou aqui, filha. Tudo bem? Que Parabéns bom. antecipadamente para o seu aniversário semana que vem. Isso aí, semana que vem. Vou Há fazer muitos anos. 50 anos. 15 anos e mais alguma coisa, não é? Há de É muitos isso. anos. Felicite. Parabéns, Amém, amém. parabéns. Padre Antecipa. Jorjão, a gente hoje vai conversar sobre Ô, família, Dani. né? Ô, que tema bom, né, Padre Jorjão? E Pois é, quando eu me preparava para esse tema, eu estava me lembrando assim dos casamentos que eu fui que o senhor celebrou e das pois é. palavras que eu ouvi. Sabia que eu me lembro até hoje de umas palavras que eu ouvi que o senhor falou no É casamento mesmo. do Maurício? Lembro até hoje. E já faz É- tempo, hein? Já faz uns 18 anos. Por aí, por É? aí. É. Pois E eu como essas pensava, palavras marcam. eu pensava que fosse sobre Pio XII. Me enganei. Ah, ué, Eu mas se estava preparou? sobre, Se preparou? Santo Padre Pio XII, que é um dos papas da minha devoção, né? Mas eu estava Ah, sim. ótimo. Mas então, a gente vai falar sobre o quê? A gente acabou divulgando a família. Vai ser a Família, família? família. Tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos de Sempre obedece às família hoje. mulheres. O homem sábio obedece às mulheres. Dizem que a última palavra é do homem. Sim, meu Ah, bem, é? queridos, né? E dos homens, amém para Nossa Senhora. Paz a Nossa Senhora. Não é É verdade? verdade. É verdade. Tá ótimo. Mas então, a gente queria ouvir aqui umas palavras que o senhor pudesse nos dar hoje para as famílias, né? Que são essa igreja doméstica, que são as famílias, esse lugar onde os santos se formam, né? A gente tem falado aí do Guido, tem falado de busca da santidade, mas tudo tem um princípio que é a família, né? Podíamos Na comemorar. família que Guido nasceu e cresceu. Podíamos recordar agora o exemplo do Dom Henrique, que para mim é um santo também. Sim, sim. Fui amigo do Dom Henrique já há muitos anos, quando ele era postulante, nem noviço. Eu era clérigo, eu era estudante de teologia, eu era teólogo, fazia teologia no São Bento. E eu me lembro muito bem que Dom Henrique era o irmão Agostinho. O nome religioso Uhum. dele é Agostinho. Naquele tempo, a gente trocava o nome ainda, né? O nome Uhum. dele é Agostinho, irmão Agostinho. Ele era já se via que ele era um homem de Deus. E depois ele achou que o São Bento não era tão austero quanto ele queria. Imagina, nosso, o filho de São Imagino. Bento, acordando às É. 4h30 da manhã, às 4 horas da manhã, ele foi para Trapa, ser trapista. Aí depois acabou voltando para o seminário diocesano mesmo. Mas ele, com a morte de Dom Henrique, nós vimos os irmãos dele, Gilberto e Ricardo, e vimos o pai dele. Que coisa impressionante, Uhum. Lorival. O pai dele, acabei de receber notícia da morte do meu filho. Não sei se viu o vídeo que viralizou. Eu Não, quero. esse vídeo eu não vi, esse do pai. Você tem que ver o que o pai dele falou. Eu tenho aqui anotado o que o pai dele falou. Uma das coisas mais bonitas, mais tocantes que o pai dele falou com a morte do filho. Eu li na missa, tinha aqui uma folha com o pai dele falou. Você vê um homem de Deus, um homem de Deus. Ele fala, infelizmente não tem mais aqui, mas ele fala, acabei de saber da morte do meu filho Henrique. Soube que ele morreu. Você vê ali de onde vem a santidade de Dom Henrique. Ele disse, Hum. infelizmente eu não vou encontrar, mas ele fala, estou muito emocionado e muito feliz, porque eu sei que ele é um homem de Deus. Como é que um pai diz uma É, coisa dessas? Tomei conhecimento hoje pela manhã da morte do meu querido filho Henrique.
Uhum. com muita tranquilidade, porque ele era um bispo com muita responsabilidade e dedicação para com as coisas de Deus. Então, ele como a mãe, a Teresa, morreram felizes, porque a Teresa dizia assim: ó meu velho, educamos os nossos filhos e cada um fez as suas escolhas. E do mesmo modo acontece com meu filho Henrique. Eu estou tranquilo e feliz, apesar da ausência, mas sei que ele foi para o encontro com Deus e eu tenho a maior tranquilidade. Que E lindo. agradeço este momento e dizer essas poucas palavras. Que lindo, né? Ou Dizem que a seja, pior dor de um ser humano é perder um filho ou uma filha. sim, com certeza. Esse é o Mas amor ele de tem a Deus. certeza do filho estar junto de Deus, né? É uma fé imensa, né, Padre Jojão? Você vê, é a família. Você viu É. os irmãos Dom Henrique, são médicos, Henrique e Ricardo. Uhum. Os irmãos falam do irmão. A fé desses dois homens, desses dois irmãos. Família de Deus. Tudo é Deus, família né? da gente. É Sim, impressionante quando nós encontramos uma família de fé. É outra coisa. é Você outra vê, coisa, né? é outra coisa. E é por isso que o demônio quer tanto destruir a família, né? Sim. E o Vou que que a começar. gente pode fazer para a gente tentar, assim, seguir como a Sagrada Família, vamos dizer assim, né? O que que a gente pode tentar fazer para ter essa família de Deus? Pois é, vou começar. Eu como não sou especialista em teologia da pastoral da família como o padre Federico, ele sim fez doutorado. Eu vou começar com os exemplos, depois com a escritura. O Isso. exemplo de um santo, que é o bem-aventurado Arquiduque Carlos I, o último imperador da Áustria. Uhum. Ele sucedeu seu tio-avô, o Francisco José I, imperador da Áustria, que ele sucedeu a seu tio-avô, Uhum. assassinado em Sarajevo, a 28 de julho de 2014. E assim, com a morte dele, foi o motivo inicial de começar a Primeira Guerra Mundial. Ele foi Uhum. assassinado na Bósnia-Herzegovina e o assassinato Uhum. desse imperador, Francisco Fernando, foi motivo da Primeira Guerra Mundial. E assim, o seu sobrinho neto sucedeu seu tio neto e foi o último imperador da Áustria, do chamado Uhum. Império Austríaco, ou Sim. então do Sacro Império Romano Germânico. Sabe que ele era parente distante da nossa imperatriz, Leopoldina, que para mim Leopoldina. também foi uma santa. O que ela aguentou Uhum. com Dom Pedro, Verdade. com aquela, desculpe, aquela meretriz da Domitila, que foi uma, não vou falar o que estou pensando, uma infeliz, né? Nossa imperatriz é Uhum. uma. Eu lembro da Madre Tecla falando da, da nossa imperatriz. A Madre Tecla é uma religiosa angélica, uma santa religiosa. Eu lembro dela, refeitório, era uma das mulheres mais sábias que eu vi na minha vida, uma cultura impressionante, a Madre Tecla. Era Uhum. superior das irmãs do Colégio São Paulo. Que cultura que a Madre Tecla possuía. Era um prazer conversar com ela. E ela falava, minha imperatriz. Ela falava sempre isso, a minha imperatriz. E a Imperatriz Leopoldina foi ela que assinou. Muita gente não sabe isso. Mas quem proclamou a independência do Brasil foi uma mulher. Olha que O coisa. Brasil já teve duas chefes de Estado. Não foi essa última presidenta, presidente, né? O Brasil teve Verdade. duas chefes de Estado já, que foi Sua Majestade a Imperatriz Leopoldina e a Princesa Isabel, Sua Alteza a Princesa Isabel. Duas grandes chefes de Estado. A Imperatriz Leopoldina era da família da dinastia dos Habsburgos, que governou a Europa por seis séculos. Sim. E da qual vieram imperadores santos. O último do qual, o arquiduque Carlos I, que foi beatificado. E a coisa Uhum. mais bonita, o dia da beatificação dele, o São Pedro Paulo II escolheu o dia do casamento dele com a imperatriz Ah, que Rita. bonito.
Isso tem Uhum. tudo a ver. O Papa escolheu não o dia da morte dele, morreu nas Ilha da Madeira, com odor de santidade. O Papa não escolheu o dia do nascimento, o Papa escolheu o dia do casamento. Por quê? Olha, Quando ele se casou, ele se voltou para sua esposa e disse: Zita, a partir de hoje, nós temos que ajudar um ao outro a chegar no céu. olha. Veja, Essa é tiveram 8 realmente a função do casamento, né? Ele exatamente. falou uma coisa que é, A né? função do casamento é santificar um ao outro. Os cônjuges têm que santificar uns aos outros no estado do matrimônio. Então, nossa vocação, a vocação de cada um de nós no batismo é a santidade. O batismo Verdade. dá a vocação à santidade. Não é só o padre, a religiosa, que são chamados à santidade. Todo cristão é chamado à santidade. Sim, Mas no matrimônio, essa vocação tem uma cooperação. Você não está sim, sozinho. Porque verdade. a sua esposa, o seu esposo, deve ser para você uma ajuda para que você se santifique. Que coisa linda isso! Isso é muito bonito, padre. A partir de hoje, nós temos que ajudar um ao outro a chegar ao céu. Que Esse lindo. imperador, ele fez de tudo para que, de acordo com a doutrina da igreja, o Papa Bento XV pediu isso profundamente, se chegasse à paz. E a guerra foi causada, o estopim da guerra foi a morte do seu tio, imperador. E Ah, desde que ele sucedeu seu tio, ele não fez outra coisa para que a guerra chegasse ao fim. Para que ele conseguisse ajudar o Papa para que chegasse a um fim naquela guerra terrível, que foi terrível, a Primeira Guerra Mundial. E, de fato, foi impossível, porque era a Rússia, era a Áustria, a Alemanha, o Reino Unido, a França, depois também os Estados Unidos, até o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial. Né? Nós sabemos que foi uma coisa terrível, mas ele fez tudo com seus 8 filhos, um pai de família exemplar. Ele foi sim. fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, porque ele foi desterrado. Ele depois, Nossa, depois da guerra, ele perdeu o trono da Áustria, da Hungria, todo o Sacro Império Romano Germânico. sim. Ele foi desterrado e teve que ir para uma casa humilde e simples na Ilha da Madeira, onde morreu numa Olha, simplicidade e as pessoas que o conheciam tinham-no como santo. que As coisa. pessoas queriam estar perto daquele santo homem. Ele não era conhecido como o imperador da Áustria, mas como o santo de Deus. Que coisa impressionante. E todo o povo foi ao seu funeral, não porque ele é um homem conhecido, não porque ele é uma cabeça coroada, não porque ele é um famoso arquiduque, mas porque ele é um santo que viveu no meio daquele povo humilde, simples e pescadores. Que E, lindo. E e que ele é que é canonizado no dia do, do, E a do sua casamento. data, exatamente. E o Papa escolheu a sua data da sua festa de matrimônio, exatamente foi o dia do seu casamento. O Papa João Paulo II escolheu que a sua data fosse exatamente de 21 de outubro. 20 Olha. de outubro, o dia do seu casamento. Nós temos vários exemplos. Os pais Santa Teresinha, os pais foram também Ah, é muito bonita canonizados. essa história também. Os dois, ele queria ser padre e ela queria ser freira. Ele foi Isso. cisterciense da ordem de Uhum. São Bernardo, da ordem do Orani, nosso bispo. E ela Ah, tinha sido querer ser monja também, monja das irmãs visitandinas. Mas os dois deram-se conta que não tinham vocação. Os superiores deram-se conta que eles não eram vocacionados para a vida consagrada. Acontece isso, né? A gente é tenta verdade. querer, mas não era vocação. E os superiores discerniram com eles que a vocação deles era o matrimônio. Então, um dia, se encontramos naquelas pontes de Paris, sobre o rio Sena, se encontraram. E eles, de fato, se casaram um dia de Natal, um dia da Natividade do Que Senhor. lindo. E eles ficaram 6 meses, vivendo um matrimônio josefino. É Sabe o que é o mesmo. matrimônio josefino? Eu imagino. Um matrimônio de continência, como São José e Nossa Senhora. Casto. Aham. Casto. Não,
Casto não, porque o É caso... casto, porque tudo deve ser casto, mas Não, esse era realmente uma abstinência o matrimônio, total. o matrimônio, o casal é casto, porque É a castidade verdade. é de acordo com o estado da pessoa. O padre é Sim, casto no seu estado de celibato. O casal é casto no matrimônio, porque sim, a é verdade. castidade é no matrimônio, porque o casal casado no matrimônio vive a castidade do seu estado, um com o outro. Sim, sim. Mas eles viviam uma castidade como um consagrado a Deus, ou seja, Entregaria. na incontinência da vida matrimonial, eles não tinham nenhuma relação conjugal, física. Uhum. Até que um dia o confessor descobriu lá pelas tantas. Você não tem uma relação conjugal? Não. Mas por que isso? Estamos oferecendo a Deus. Mas por quê? Não, nós somos consagrados a Deus, somos pais. Mas isso está errado. Porque um pertence ao outro. Eu sou para o meu amado é para mim, como diz dos cânticos. Você não pode viver assim. Não, isso está errado. Você deve se doar um ao outro. Pelo contrário, se você não se doa isso, o casamento não está válido ainda. O casamento só tem validade quando ele é consumado. O casamento rato é consumado. Então não foi consumado ainda, vocês não estão casados. Eles entenderam, então, imagine você, coisa bonita, que para que o casamento fosse pleno, haveria que ser consumado, porque a união dos corpos, dos noivos, é a consumação, porque Deus Sim. abençoa a união conjugal. E é bonito que os franceses tinham chamada, o rito galicano, tinha chamada benedictio in tálamo. O que era benedictio in tálamo? O rito francês da Gália, quando o pai celebrava o matrimônio, ele ia até a casa dos noivos, ia ao quarto e dava a bênção do leito conjugal. Ah, Eu que sempre bonito. digo que é uma coisa bonita, porque a casa tem 3 símbolos muito sagrados, cada família. É a porta da igreja, lugar sagrado. Quando você entra na igreja, é como se entrasse no céu. Quando a criança, o padre Uhum. dizia, aquela paraventa, aquela porta que abre e fecha, é como se fosse a Sim. separação do céu e da terra. Então, a porta da casa é uma porta santa. O cardeal de Nova York, na época, era o cardeal O'Connor, no ano santo, ano 2000, distribuiu para cada paroquiano, cada diocesano, uma decalque, colocasse Holy Door, the Holy Door, a porta santa. Não era a porta santa de Roma, da Basílica de São Pedro, nem da Basílica de St. Patrick, mas uma porta santa. Cada casa de família como uma porta santa, porque é o lar de cada família. Posso Então, fazer um pequeno à parte? por favor. É exatamente essa palavra que eu lembro do casamento do Maurício que você falou. Ah, é mesmo? Então Você foi vai depois. continuar. E Então eu foi- não vou dar spoiler para o pessoal de falar quais são os outros dois. Que eu Ah, lembro até hoje. Eu depois não na vou dar Brasil. spoiler. Porque cada porta da família é uma porta santa. Quando você sai de casa, você pega o seu carro, você é um motorista. Quando você trabalha, você é um funcionário, você é um empresário, você é um dentista, você é um operário, você é um vendedor de uma loja, você é um pedreiro, você é o que for, seu trabalho. Você é um transeunte, você é um freguês de uma loja. Você chega em casa, você é a Ângela, você é o Beto, Isso. você é o pai de É. família, você é o marido, você é o rei e a rainha da sua casa. Então aquela porta é santa, porque é o seu castelo. Então você não É. pode trazer dificuldades e problemas da rua quando chega em casa, porque ali é o seu reino. Então aquela porta é santa, você não pode deixar que os problemas, preocupações, Sim. aborrecimentos interagem, infiram na sua casa. Aquela porta é santa, é a Uhum. sua igreja, é lugar sagrado. É O segundo sagrado, lugar né? sagrado de uma casa é a mesa. Lá, a mesa é lugar santo. Quantas histórias tem para contar a mesa da gente? Verdade. O almoço de Páscoa, a ceia de Natal, as histórias da família que a gente contava quando era criança, corria, brincava, chegava numa mesa no almoço domingo, que a gente contava, os avós estavam ali, nossos antepassados, os padrinhos, a gente contava história, a criancinha vinha, sentava, a mãe dava papinho na boca da gente, um mingau de maisena, mingau de farinha láctea que eu adoro, o bolo que a gente comia no café da manhã, domingo, gostoso, né? Eu adoro o bolo, meu Deus do céu. A É, gente lembra desses sabores, né, Jorjão? não Não lembro dos esquece. sabores? O bolo da minha Lembra. mãe, que não tem igual, adorava aquele bolo gostoso.
Então, minha mãe agora não faz bolo, né? Mas minhas irmãs fazem, né? Ah, aquele almoço gostoso domingo que a gente fazia. Antigamente a gente comia primeiro, depois os adultos. Aquelas histórias de família Conversava. que a gente É, conversava, contava um ao outro. Quantas histórias tem a nossa mesa para contar? verdade. Isso é uma Eu música. tenho muitas histórias com Guido na mesa. Eu gostava Pelo muito de ficar na mesa com Guido. E o Guido contava muitas histórias, na verdade. Tinha até Custava uma. levantar, né? Aquele almoço Mas não rendia, é? A gente ficava lá, a não é? história, curtindo, ruminando a vida da gente. Verdade. Quanta coisa. Tem até uma música bonita que fala: naquela mesa está faltando ele, e a saudade É, dele está doendo em isso é mim. verdade. Quantas saudades a mesa da gente. Se essa mesa falasse, quantas histórias contaria, né? Oh, Quantos encontros, verdade. quantas saudades. É, Quantas memórias é a mesa da gente. Por isso, a mesa é um lugar de encontro. A gente não pode deixar verdade. que a televisão, o computador, O roube as celular, histórias. O celular, hoje em dia, o o smartphone. celular é vilão da hora. Na verdade, a gente vai num restaurante, o pessoal, cada um com o celular. Uma vez eu fui, É, quando uma amiga minha ganhou o encontro, foi Miss Eucaristia, eu nunca me esqueço disso. Nós fomos no Garcia Rodrigues, convidaram a gente, tinha aqui no Leblon, então eu fui convidado com elas, foi esse Miss Eucaristia, fomos lanchar lá. Tinha um pão tão gostoso, sanduíche, que nunca mais me esqueci. Enfim, é muito gostoso, não posso esquecer disso. O sabor, a memória gustativa. Daqui a pouco o telefone toca, quando eu vejo, era uma sala, um WhatsApp. Você acredita? Estava todo mundo batendo um papo na meu mesa Deus. por WhatsApp, É, conversando. Eu comecei a conversar. Eu falei: peraí, que negócio é esse? Nós estamos aqui, nós somos 8, 16 na mesa e todo mundo conversando com WhatsApp. Que não absurdo! pode, né? Vamos desligar isso aí. Todo mundo feito do outro, a mesa redonda. Mas que É. ponto nós chegamos, misericórdia? Todo mundo conversando com WhatsApp. Mas Olha, sabe, Jorjão, eu queria te falar uma coisa. Foi lembrando dessa tua palavra no casamento do Maurício, eu sempre conservei esse negócio da mesa, observando a minha família também. E aqui em casa criei a regra com as meninas, que na hora da mesa não pode ter celular. Todo mundo tem que mas deixar o olha, celular. então estou E feliz é com muito você. bom. Eu tenho um amigo meu, Henrique, que não está morando no Brasil agora, ele está morando no Reino Unido, em Londres. Ele me diz: padre, na minha casa, os meus filhos, agora são 4, hein? São 4. Os meus filhos já sabem, na hora da mesa, o telefone não toca, celular está guardado, iPad está fora, essa hora é sagrada para a família. O Henrique É sempre verdade. diz isso, é sobrinho É do verdade. Pedrinho. No telefone não toca, ninguém atende nada, televisão não toca, e Isso aí. telefone, iPad, nada. É hora sagrada a gente conversar. Que coisa bonita isso, né? Se conhecer, né? Eu acho que isso que falta muitas vezes com pais e filhos, né? Se conhecerem, se A gente, escutarem. como foi o dia que passou, o trabalho, Isso, multiplicar alegrias, dividir tristezas. É um lugar santo. É lá que a gente aprende as histórias da família, dos antepassados, conta coisas alegres, divide dificuldades. Você vai guardando isso. aquilo no coração, um dia explode, né? Sentimento É ilhado, verdade. morto, amordaçado, volta a incomodar, diz aquela música. Então, é o momento da gente partilhar. Senão, acabou. A gente fica no seu mundo, fechado, somos hóspedes de um hotel. A casa vira um hotel em que a gente vive de corpo presente. E É, acontece muito isso. E pode acontecer com a gente. E é o verdade. terceiro símbolo de uma casa: a Sim, porta, a mesa e o leito conjugal. É o lugar mais sagrado, onde havia chamada Benedictio in Tálamo, a bênção do quarto conjugal. Tálamo é quarto, né? Em latim. A uhum. bênção do Não quarto sabia. conjugal. Porque é no leito conjugal que o casal vai celebrar a liturgia do amor, que o matrimônio santifica e torna santo. É lá que o Uhum. casal vai celebrar o amor que une os dois corpos, formam uma só carne. É lá que os filhos serão gerados. É mesmo. É lá que um dia o casal, quando tomar no colo os filhos, não vou saber onde começa a parte de um e a parte do É outro. verdade. E um dia, chorando de tanta alegria, não vão conter as lágrimas nos olhos. E vão saber que tudo aquilo é fruto do amor. Que o amor que é invisível torna-se visível, tangível no rosto inocente de uma criança.
que é o poder maior, que faz com que o homem mais embrutecido e armado se desarme diante Ah, do olhar inocente de uma criança. Tem força maior no mundo, tem poder maior no mundo do que uma criancinha olhando para a gente e desarma o coração mais embrutecido e mais duro. É a coisa é, mais linda que existe, é uma criancinha olhando para a gente e desarma qualquer pessoa violenta, né? E sim. é assim, é a família, é a família. E essa família que toda uma ideologia hoje quer destruir, porque a família é a célula da sociedade tradicional. E há todo um projeto no mundo de destruir a família, porque a família sustenta a sociedade. A família segura Sim, a sociedade que tem sido bombardeada por tanta ideologia disso, daquilo outro. sim. Hoje em dia está bem difícil, né, Jorjão? Assim, Você as vê, ideias vão, cada uma num sentido você vê, diferente, parece que as pessoas não se entendem mais. É essa sensação que a você gente vê tem muito conversando com o jovem, antigamente, com o adolescente. era aquelas revistinhas que havia antigamente, revistinhas de adolescente. Ah, família, não, que negócio é esse? Aqueles conselhos que havia naquelas revistas. Eu lembro aquelas revistas adolescentes. Porque meu pai, imagina, que negócio é esse, sua mãe, imagina, namorado, por quê? Seja feliz, vai à luta, a vida é curta, manda tudo pro raio que o parta. Aqueles convites que você via. Tem É, uma novela adolescente na parte da tarde, que você vai ver, é uma coisa pavorosa. A é, jovem no colégio, adolescente, ela está mais. Vou falar que estou pensando que não vale a pena. não pode falar muito. Adolescentes estão mais rodados do que roleta russa. O É. pessoal hoje em dia não tem mais freio com nada. Tá vendo Eu acho que falta um pouco o respeito, né? Assim, a É, gente acaba sentindo eu gosto dessa uma novela falta que de respeito pelo próximo, né? eu gosto muito de uma novela que tem sobre a Dom Pedro I, né? Então, passa que eu gosto de ver que eu sou Ah, monarquista. sim, tá reprisando agora, né? Eu não tinha visto antes, porque não tinha pandemia, agora Uhum. que com o tempo, Agora que eu pode fiquei em ver. quarentena, eu gosto muito. Então passa uma mina, o pai falando, mas quem, afinal de contas, quem é o pai? O pai é fulano. Não, pode ser que não. O pai desmoraliza a própria filha. Quer dizer, tem certeza que ele é o pai? Ou seja, na cabeça dele, a filha dele pode ter, não sabe quem é o pai. Então, quem que é a Nossa, filha dele? Se ela não sabe quem é o pai. Então, na meu cabeça da Deus, filha dele, é carimbada várias vezes. Então, você veja como é que um pai pode pensar isso em uma filha. Mandou fazer teste porque, não, o pai é ele, tenho certeza. Não, você não pode ter certeza. Mas como não pode ter é, certeza? Você vê a que ponto nós chegamos? Não, a gente sente aí muito essa falta de diálogo, né, Padre Jorjão? e Eu acho, assim, dos pais com os filhos, nas a falta novelas, do direcionamento dos pais as para os pessoas filhos. hoje em dia tão descartável, tão Sim, descartável. Olha, sim, é lógico que a gente compreende que assim, há situações limites que hoje em dia, que a pessoa não pode. Mas é como você vê essas edições de revistas. Quando eu vou, por exemplo, no barbeiro, cortar cabelo, ou no calista, que quando eu era noviço, eu recebia a sandália do convento, os franciscanos, e a sandália era muito apertada. Eram 2 números abaixo da minha. Aí eu falei, vou fazer penitência, vou usar sandália, porque assim faço como penitência. Mas era muito apertado até um dia que meu superior viu que estava sangrando meu pé. Falei, que negócio é esse? ó, Falei, meu Deus. Que negócio é esse? Eu falei, não, que negócio é que está apertado? Porque você não falou é o que fazer penitência, viu uma bronca. Mas só que desde então eu tenho calos no pé, por causa da hum, penitência, com meus 17, 18 anos, meu né? Deus. Então, de vez em quando, tem que ir no Calista, lá fazer, lá no Silva, tirar os calos. Então, tem umas revistas lá, Caras e Bocas, na revista, né? Aí eu vejo edição tal, aí tem um artista tal, um artista tal, ou lá, Novo Amor de fulano de tal, que maravilha. Aí eu vejo assim, ué, mas essa moça, esse rapaz não estava com aquela moça? Ah, não, uma edição passada. Aí eu vejo, ué, Todo mês mas tem cada passado. edição.
Em cada edição mudou. Aí você Ai, vê, meu Deus. aí você vê que muda tanto. É como que muda de É, meio, de outra coisa. Então você vê as é, pessoas, hoje em dia, se descartam tanto, se usam tanto, que uma é, pessoa que descarta tanto assim, ela se. O que você usa e joga fora? Uma coisa usada e jogar fora é lixo. As é. pessoas não se respeitam, não se entregam, não se respeitam. Sim, Elas não se doam mais. Elas se usam. O uso e jogar fora é um mundo descartável. Porque elas têm medo de se doar plenamente. Esse mundo de sim, hoje, as pessoas não mais se respeitam umas às outras, porque têm medo de serem machucadas. Porque a ideologia de hoje é assim. As pessoas sofrem com isso. Não vou dizer que as sim. pessoas elas sofrem por isso, porque ninguém é feliz. Essa música, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo é meu também. É, Ninguém é não é feliz por assim. aí, né? Não é por aí. As pessoas querem ser de alguém. As pessoas não são felizes assim. É porque o mundo de hoje é muito egoísta. Cada um pensa Sim, na sua felicidade e não no outro. O mundo de hoje levou as pessoas a serem insensíveis umas às outras. É falta de Deus, isso mesmo. Porque todo mundo quer ser de alguém. Todo mundo quer ser amado, amar e ser amado. Quer ser querido. Então, o que faz isso nesse mundo? O mundo de hoje, ele entrou para um caminho de muito egoísmo. As pessoas querem ser sim, amadas, querem ser queridas. Então, esse mundo do egoísmo, esse mundo do querer usar as pessoas, jogarem fora, infelizmente, essa mania do querer tirar vantagem em tudo, querer tirar vantagem das pessoas, de tudo ser descartável, vai na contramão da necessidade que o ser humano tem de ser amado, de amar. Deus diz: não é bom que o homem esteja sozinho. Vou lhe dar uma companheira. O que é a palavra companheira? Vem do latim. Companes. Aqueles que comem do mesmo pão. olha, Companheira, companheiro. Comer no mesmo pão, o pão das alegrias, o pão das dores, o pão das lágrimas, o pão da doença, da saúde, da felicidade. Eu lembro de uma família, um casal, cujo matrimônio eu celebrei, uma moça linda, linda, cujo noivo estava apaixonado, porque era uma moça de especial comércio. Em dado momento, essa moça ficou doente. Ficou doente. Aí ele começou a ficar diferente com essa moça. Ela foi aos Estados Unidos, tratamento, até que o médico disse que a doença dela, ela não tinha, nossa mulher não tinha a doença dela não tinha como ser tratada. Aí ele começou a ficar diferente, diferente, até que certo dia ele falou: olha, eu sou jovem, sou feliz, tenho a vida pela frente, eu não tenho direito de ficar preso a você. Eu tenho direito de ser feliz. Vou embora. é, que bom, né? Pouco tempo depois ele voltou: olha, negócio é o seguinte, eu quero os meus presentes, eu ganhei. Ele levou tudo, todos os Que presentes, não isso, apenas um, que todos os horror. presentes. E quando ela ficou doente, ele foi lá e disse: olha, sinto muito, mas eu quero o divórcio, eu quero a metade de tudo que nós temos. E quando ela morreu, ele foi no Pão de Açúcar pensar na vida. E eu Poxa, conheci outra pessoa, um casal de quem eu gosto muito. Essa moça ficou doente, me ligava toda noite e dizia para mim: Padre Jorjão, eu sei que você dorme tarde, eu também durmo tarde. Mas você pode ligar para mim, assim, de madrugada, porque ela sabia que ela sabia que estava muito doente, tinha pouco tempo de vida, uhum. porque eu sei que mas o senhor dorme acorda tarde, fico preocupado com o senhor. Claro, claro, tá bom. Mas a coisa mais bonita é que o marido dela não a deixou por um minuto, um instante. Ela ficou internada no hospital em São Paulo. Toda vez que eu ia visitá-la, é interessante que eu a conheci, assim, uma coincidência impressionante. O marido dela não deixou por um segundo, deixou tudo, abandonou tudo, os shows que ele fazia, o especial de fim de ano que ele sempre fez, não fez aquele ano, disco que ele gravava, pessoa muito conhecida,
acabei falando quem ele é, no fundo, no fundo. Né? E eu nunca vi um amor tão grande daquele casal. Ele não Lindo, deixou né? por um momento. E até hoje, ele nunca deixou de ter a missa. Todo dia do mês que ela faleceu, tem a missa dela. Que coisa, que lindo, né? Sabe que, vou falar, a Maria Rita, Roberto Carlos. Eu já estava pensando mesmo. A A gente lembra diferença, de vê-los na missa, né, Padre Jorjão? a Nossa, diferença desse que foi embora, que tinha direito de ser feliz, e do Roberto Carlos, da Maria Rita. Diferença. é, O que é amor de verdade? O que é a sim, pessoa que ser egoísta tem direito de ser feliz? E como é bonito quando alguém ama de verdade, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. O ser humano tem desejo de ser amado de verdade, amar de verdade. verdade. É isso que todo mundo quer. Isso que é o E amor. amar de verdade nos realiza também, né? Eu acho que Exatamente. assim, faz bem ao É por, outro, mas faz mais bem ainda a gente, é por isso que o ser humano né? hoje é tão infeliz. As pessoas buscam tanto a terapia, outros usam tanto álcool, ou tanta droga, porque o mundo não é feliz. Porque não há amor Verdade. de verdade. As pessoas falam em fazer amor. Amor não se faz. Amor não é bolo, que a gente faz aquela mistura e coloca bate no liquidificador, não sei se faz. Não, e põe no forno. Amor não é isso. Amor é conquista. Amor é doação. Amor é entrega. Amor muitas vezes é renúncia. Há que renunciar a muita coisa para manter a família. Verdade, Quanta renúncia, verdade. você sabe disso? Quanta renúncia você faz para manter o seu casamento? E tem que Com renunciar certeza. mesmo, porque não é fácil. Há dificuldades, há luta, há momentos difíceis, há crises no casamento, há crise econômica, há crise. Tudo isso acontece. Os filhos nascem, há que renunciar. Mas o amor é feito disso. O amor é sempre aquela paixão dos primeiros anos. Depois é aquela. Como aquele casal que 75 anos de casado, você vê 4 vezes 75 anos de casados, aquelas pessoas não são É, idosas, já não tem aquela paixão, aquele fogo ardente, mas tem aquele amor consolidado, daqueles idosos segurando a mão do outro. Quando eu olho um nos olhos do outro, é como se olhasse a alma do outro. E é tão bonito isso. É tão bonito. o Olha, Jorjão, quando o senhor falou do, fala, filho, quando o senhor perdão. falou do sofrimento, né, desse casal, né, que ele passou junto com ela pelo sofrimento, eu estava me lembrando um pouco da nossa família, né, falar um pouco da família do Guido, assim, de quando os meus avós, porque o Guido fala num áudio que ele decidiu ser médico quando ele viu a mãe do nosso pai doente, né? Então, quando o senhor falou nesse momento de sofrimento, veio na minha cabeça, assim, a doença da nossa avó, ela teve um câncer, né? E ela, depois do câncer, ela ainda viveu alguns anos, ficou curada e tudo. É, mas aí, quando ela faleceu, meu avô foi morar na casa dos meus pais. E foi, assim, para nós, foi muito bonito, assim, a forma como meus pais, que eram um casal, né, como eles acolheram o meu avô, o pai do meu pai, que já estava um Bonito. pouquinho esquecido, não tinha condição, porque a minha avó ficou doente, mas era lúcida. E ele não, ele perdeu a lucidez. Então, enquanto ela morava junto, estava tudo bem, mas ela faleceu, ele foi morar com a gente, né? E esse período foi um período assim que a gente aprendeu muito amor, eu acho. O Guido, eu, vivemos Imagina o Guido com a, exatamente esse momento imagina o Guido difícil. com, imagina o Guidinho com a avó dele como devia ser. Avô, né? Ó, Era muito bonitinho, porque ele botava a mão no ombro do nosso avô, nosso avô contava umas histórias desencontradas, mas ele ficava ali ouvindo. Isso era Guido é bonito muito de carinho. ver. E uma Eu coisa que eu também ficava. achava bonita, meu avô esqueceu muita coisa, mas ele não esqueceu as orações. A gente chamava ele para rezar e ele rezava direitinho, Ave Maria, o Pai Nosso, tudo direitinho. Eu lembro que meu avô ficou na minha casa, meu avô contava tantas histórias. Eu evitava ouvir histórias do meu avô. Quantas histórias eu contei dele? Acho que nem minha mãe sabe, nem minhas irmãs, que eu ouvi do meu avô, que hoje eu conto, ficava ouvindo meu avô contar. Meu avô É contava lá de mesmo? Portugal. É, quanta coisa que eu vi do meu avô querido, que hoje eu sei e conto para eles, né? É, a gente É, tem tanto, é um privilégio de ter o avô da gente, a avó, né? É um privilégio. Eu sempre é. gostei muito dos idosos, sabe? Que é E é uma coisa dia muito. dos avós, domingo, hein? Eu estava lendo o testemunho de fé aí. Domingo É é dia isso dos mesmo. avós.
de Santana, né? Dia de A palavra, Santana. a palavra de Deus fala, a Bíblia, não é bom que um esteja só. Deus faz discorrer, desfilar, a Bíblia, a palavra de Deus é muito bonita, aquela mesmo capítulo do Gênesis, é um texto poético. Deus faz discorrer diante de Adão todos os seres da natureza, aqueles que voam nos ares, aqueles que na profundeza dos mares, porque no mar reina o silêncio, fora os mamíferos, baleia, golfins, golfins, né? Golfim em português. Eles fazem barulho, mas são mamíferos. Os peixes são silenciosos. Então, no mar reina o silêncio. Sobre a terra, cada animal tem sua onomatopaica, né? Tem seu barulho, né? Sim, Meus sim. netinhos estão aí. Um beijo, meus netinhos. E também a Raquel Sena faz esse casamento. Parabéns, Raquel. Então, cada animal tem seu grunhido, seu barulho. Mas no ar, no céu, os pássaros e os anjos cantam. Não é verdade? Silvinho, um Verdade, beijo, verdade. Silvinho. Então, mas o homem não estava feliz. Deus viu que tudo era bom, mas só uma coisa não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Bom, seja Isso é só. impressionante. Na É sinfonia... impressionante isso, né, Jorjão? Hã? É Na... impressionante isso, né? Deus vai Não é criando o bom, mundo, tudo ele vê que é bom, né? tudo é bom. Mas uma Tudo coisa é tem uma bom. nota dissonante na sinfonia É. da criação de Deus. Me lembra Mahler. Eu gosto muito de Mahler, né? Eu fui Vital, gostava muito de ver a música sacra, gosto muito de música sacra, e a sinfonia da criação é algo maravilhoso, mas tem uma nota dissonante na sinfonia da criação. Não é bom que o homem seja só. Olha. Então, o que Deus faz? Deus faz sobreviver um sono, um torpor. Então o homem adormece. E do sono do homem, Deus realiza o sonho do homem. É bonito isso, né? Qual é o Muito. sonho do homem? A mulher. Isso é tão bonito. Deus tira a Bonito. costela do homem. Por que costela? Porque a costela é algo que não está nem abaixo nem acima, está É. do lado do homem. E Deus faz Eva. Eva, que vai dizer a mãe. A mãe. Então Deus faz Eva, que não está nem acima nem embaixo. E É. Eva se chama mulher. Em hebraico, Eva, a mulher é como se fosse homem, isha. Em uma língua você tem isso. Porque ish é o homem, o varão. E a mulher é como se fosse a oma. Não tem oma e oma, né? Você tem o mesmo radical e Aham. de tantas duas palavras, de homem e mulher. É como se fosse homem e oma. Entendeu isso? É o mesmo radical. Não tem nenhuma diferença, só o sufixo feminino. Ou seja, Uhum. é a mesma dignidade, a mesma majestade de um e de outro. Uma língua, uma cultura machista, uma cultura totalmente patriarcal. A palavra de Deus mostra a mesma dignidade dentre ambos os sexos. Que coisa bonita isso, Beleza, muito bonito, né? é. Muito A bonito. mesma dignidade. Então, quando o homem acorda, ele vê a mulher e pela primeira vez se ouve a voz do homem que até então está silencioso. O homem está mudo, o homem não fala, porque o homem é a primeira vez que na escritura se ouve a voz do homem. Até então é Ah, olha. narrativa. É, É. Eu o nunca homem tinha fala. pensado nisso, nossa. Até então o homem está mudo, o homem não tem vontade de falar, o homem Verdade. está triste. Desta vez sim. É carne da minha carne, osso de meus ossos. Olha que bonito. É. O homem só fala quando vê a mulher. Esse é como é bonita a escritura, vê isso, que a mulher complementa É. o homem. O homem sem a mulher não é nada. Ele se complementa. Ele se torna alguém quando vê a mulher. Sim, Só na união do homem e mulher, essa complementariedade que sim. faz a família. A família se torna, e aí surge então a vida. Deus torna a vida dessa união do homem e da mulher. E Deus eleva essa união ao grau de matrimônio em Jesus Cristo. É evidente que todas as culturas têm a união da mulher que já dura de vida, né? Porque Deus coloca a união, o apetite,
para que que o homem não morra. O apetite pessoal, senão você não morre. Se você não tem fome, você morre. E o apetite da humanidade, que é o apetite sexual. Senão a humanidade morre também. Se o homem não tivesse desejo, de que o homem é egoísta, ninguém nascia. Para quê? Um trabalhão desse, 9 meses, porque acabava a humanidade. Então, o desejo sexual, físico, Deus colocou no homem porque o mundo não acabasse. Então, é um meio pelo qual a humanidade se perpetuasse e para que o homem se alegrasse com aquela e aquele que complementam a sua vida. Sim. Entende? Então, sim. E a fome também, lógico. Se você não tivesse fome, se você tivesse como se fala assim, sem vontade de comer, esqueci a palavra agora. Hã? Às vezes até o sintoma de uma doença, né? Tá sem vontade de comer. Essa doença que tem agora, um dos sintomas é esse. Sem vontade de comer, você morre. Então, Deus colocou no coração do homem esse desejo de se alimentar para manter a sua vida e o desejo também físico para manter a espécie. Mas Deus elevou isso, a união da mulher, a um matrimônio, algo sagrado, em Jesus Cristo. Para que um ajudasse o outro a chegar ao céu. Para que nós tivéssemos não a vida física na terra, mas a vida celeste. E São Paulo vai complementar isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor. São Paulo não fala apenas do amor eros, do amor físico, do amor atração, que é o amor eros, que Deus não condena. Há um livro na Bíblia que todo ele que fala desse amor, que é o Cântico dos Cânticos. Eu lembro quando eu morava na paróquia São Luís Gonzaga, em Madureira, era Frei Jorjão, lá, eu tinha estudado pelos ciclos bíblicos. E tinha um ciclo bíblico na Capitão Macieira, que eu nunca me esqueço. A Sueli, Dona Selma, que saudade. Lá, década de 80, 82, 83, faz quase 40 anos isso. Muita saudade. Eu fundei os ciclos bíblicos lá. Eu lembro que no Natal eu ia 4 por dia, uma festa, né? E tinha Dona Selma, tinha uma moça chamada Adail, que ela era evangélica, fazia parte do ciclo bíblico. Um dia veio daí, Frei, pelo amor de Deus, que foi daí? O nosso pastor disse que tem um livro na Bíblia que é proibido. Proibido? Como assim daí? É pornográfico, erótico. Que negócio é esse daí? O livro que é pornográfico, erótico? Frei. É o livro dos Cantares de Salomão. Como é que é? É pornográfico. Desculpa, fala de coxa, de seio. Daí, e não pode ler esse livro que o pastor falou que é erótico, pornográfico. Falei daí. Aí o pessoal lá na Bíblia, meu Deus, até na Bíblia tem isso, não serviu, até na Bíblia tem coisa pornográfica. Falei, não, gente, não é isso não. Não é isso não, gente. O livro da Bíblia, os Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, como os irmãos evangélicos chamam, é o livro que fala do amor entre Salomão e Sulamita, que é a imagem do amor de Cristo e sua igreja, através do amor eros, quer dizer, o amor físico. Ele narra esse amor espiritual de Deus e seu povo como um amor sensível, aquele amor que atrai o homem e a mulher, sem o qual não tem casamento, não é lógico, evidente. Sim. Deus colocou esse amor no ser humano, mas só esse amor não mantém o casamento. É um livro muito bonito, tão místico. Inclusive, os santos todos usaram esse livro para comparar o amor de Deus pelo seu povo. Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, São Pedro de Alcântara, os grandes místicos usaram esse livro de modo profundo, belo. Você não faz ideia. Aí expliquei para eles que é livro do Cântico dos Cânticos, que é amor, lindo livro. Porque para que tenha casamento, tem que ter esse amor. Imagina. Lógico. Não pode, assim, platônico, gosto muito de você. Tudo mais. Pode. A primeira coisa que o rapaz sente quando vê a moça é gostar dela, aquela coisa toda, e vice-versa. Ninguém sente um amor assim platônico, angélico, né? Nós temos carne. Então sentimos desejo para o moço e para o rapaz, tudo mais. Isso acontece com todo jovem, toda jovem. Ninguém é anjo. Então isso acontece nas pessoas. Então aí, imagina se não acontecesse.
Ninguém é anjo. Isso acontece. Então a igreja abençoa o amor conjugal. Não vai fazer como os pais de Santa Teresinha lá, ficar 6 meses de continente. Ai, Paduzão. Não é verdade? Então, São Paulo, quando fala desse amor, ele não fala do amor eros. Existe outro amor, que é o amor filia, amizade, que é o amor espiritual de dois amigos, que não tem nada a ver de eros. Os amigos são duas almas que se encontram amizade, companheirismo, que é outra coisa. Os amigos são pessoas que são amigos sem nenhum interesse. Sim, Você sabe qual é a um relação da outro amor amizade? diferente. É com a distância. Sabe qual é a relação da amizade com a distância? Não, É a mesma do fogo da brasa com o vento. Quando a brasa é fraca, o vento apaga. Mas quando a verdade. brasa é forte, o Ele vento não espalha, faz né? não aumentar a brasa. É isso Então, se a aí. gente é amigo de verdade, pode ficar É, distante, que tempo e a quanto mais distância não distante, pagam, né? não apaga de verdade. Porque a amizade vem do coração, vem da alma. Mas se ela é fraca, ela apaga. Mas se for forte, pode passar tanto tempo, mas a gente continua cada vez mais amiga. Mais É, amigos e mais amigos. Para ter certeza disso. Então, essa é. amizade, ela vem da alma, amizade espiritual, como foi São Boaventura e São Tomás de Aquino, como foi São Francisco, Santa Clara. Não tinha nada de amor erótico, como o povo pensa. Nada. Sim, É amor sim. espiritual, amizade santa. O Agora povo que o senhor pensa falou de amizade santa, assim, né? Então, até assim, entre os irmãos isso pode existir também, essa amizade santa, né? Eu tive o exatamente. privilégio, assim, de ser irmã do Guido. É, E uma das exato. Tão coisas que bom. eu me lembro que uma vez, assim, sabe, eu me dei conta que eu sinto falta dele não estar aqui hoje, assim, perto para eu poder falar, é às vezes ler alguma coisa na Bíblia e querer comentar com ele, não é? Pois É é, essa amizade. São Bento e Santa Escolástica, São É, Francisco de Sales e Santa fundadoras irmãs, Santa Joana Francisca de sim, Santal, esses santos sim, todos, tanta amizade espiritual que eles tiveram, são Felipe Neri e São Félix Cantalice. Esses santos foram de uma amizade impressionante, amizade espiritual. Quantos? Os santos é. foram amigos de São João Paulo II e Maria Teresa de Calcutá. E se a Amizade gente espiritual. puder tentar cultivar isso, né, quem é pai e mãe nos seus filhos, né, que os filhos tenham essa amizade e que partilhem, enfim, sobre a vida, sobre a palavra Mas, de Deus, mas sobre a também os vivência esposos têm da que ter essa fé, amizade. os esposos, sim, Esposos. Você não deve ter um outro ombro mais amigo, seu marido, e vice-versa. verdade. Partilhar, desabafar, conversar. Na, Não, na pandemia, eu e Beto temos partilhado a palavra também, assim. isso, isso. A Isso tem gente que ter no tem feito a casamento. leitura da Você tem que ter Bíblia e confiança. partilhado. Tem que ter confiança, marido. Não pode partilhar fora. Você tem o seu marido que ser o seu confidente, o seu grande amigo. E o terceiro Verdade. tipo de amor, que é o amor agape, ou ágape, em grego, né? Que esse amor é como Cristo nos ama. Tu me amas. Ainda que eu tivesse a fé apontada para a montanha, mas tivesse agape. O que é agape? Como é que é isso? Esse agape? O que é agape? Eu vos dou o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que Cristo nos amou? Olha para a cruz. Como é que ele nos Sim, amou? Dando dando a a vida vida. por nós, quando nós não ainda éramos inimigos dele, São Paulo. Sim, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Nós o merecíamos, nós o condenamos ao madeiro da cruz, e mesmo assim, por causa disso, ele deu a vida por nós e daria outra vez, e milhões de vezes por nós. Esse é um amor, como diz Santo Agostinho, qual é a medida de Deus? A medida de Deus é amor sem amar sem medida. amar sem medida. Amar sem Olha, eu medida. acho que a nossa live vai cair daqui a pouquinho, Jorjão. E, assim, eu acho que o tempo é curto. A gente poderia voltar num outro momento para dar uma bênção para as famílias? Com prazer, aqui terminar com Santa Teresinha.